Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí a mais uma sessão de cinema do meu canal. E hoje nós vamos falar aqui do filme Two of Us, Tudo Entre Nós, né? Show de bola. Aqui vocês estão vendo no fundo musical um piano tocado por Paul McCartney no filme. Aliás, são poucas músicas que tocam no filme. Minha mãe tá aí já? Tudo bem, mãe? Eles tocam aqui Blue Suede Shoes, Shabon, que é um reggae, né, que é tocado lá no Central Park. Isso vai acontecer no ato 2 do filme, né? Então é muito interessante aqui o filme que nós vamos comentar hoje aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para ficar de fundo. Bom, o que fala esse Two of Us? Na verdade, Two of Us é ele é na verdade uma ficção, né? Mas baseado num fato que alguns dizem que foi real. Foi com base num suposto encontro que aconteceu dia 24 de abril de 76. Após 6 anos, né? A banda, os Beatles terem, né, acabado. Quando o Paul anunciou, né, a saída oficial da banda, isso na verdade é uma discussão aí que renderia uma outra live, né? Porque na verdade um dos primeiros Beatles a sair da banda foi Ringo Starr, depois foi o George Harrison, depois foi o John Lennon, até, né, quem realmente tomou toda a publicidade da questão da saída dos Beatles foi Paul McCartney, né? Isso aconteceu em 70. Muito bem. Do que trata essa ficção, né? Então, uma ficção fantástica, dirigida pelo diretor Michael Lindsay Hogg, né? E o Hogg também ele tem um fato interessante, porque ele também dirigiu o filme Get Back, Let It Be, né? Que também foi rodado em 1970, e então ele ficou preso, né, a toda aquela... Ele pegou toda vamos dizer assim, as intimidades, né, que aconteceram na gravação do filme Let It Be, em 70, quando a banda já estava praticamente ao seu fim, né? Ninguém mais aguentava olhar para a cara do outro, né? E as brigas eram constantes, cada um dos Beatles tinha um estúdio para gravar, né, individualmente, então a coisa estava feia. E o Lindsay Hogg, ele capturou toda essa essência, né, entre os Beatles, principalmente de John, George, Paul e Ringo. E aqui, nesse filme não se trata sobre os Beatles, né? Os Beatles na verdade é um pano de fundo bem distante, né? Aqui na verdade é um filme que vai falar sobre realmente a relação entre John e Paul, né? Que alguns diziam que eram as cabeças pensantes da banda, enfim, que eram quem era o gênio da banda ou não era. Isso também não importa, porque na verdade, para mim, os 4 sempre foram os gênios da banda, né? Os Beatles foram o que foram e são o que são e vão ser ainda, né? Justamente pela magia contagiante que os 4, né, conseguiam fazer como banda. E nenhum deles conseguiria sobressair sozinho, vamos dizer assim, né, se não houvesse essa união deles lá quando eles tinham 16 anos de idade. E aqui é outro fato interessante, porque aqui nesse filme, como a suposta data que o Paul e a Linda visitaram, né, John e Yoko no apartamento deles lá em Dakota Building, né, lá próximo ao Central Park, em Nova York, teria sido um encontro entre os dois casais, né? Esse encontro parece que realmente aconteceu. E eles foram lá, se encontraram, jantaram, conversaram bastante sobre coisas do passado, coisas do presente, né? E depois cantaram algumas músicas, enfim. Isso foi o que foi comentado, inclusive numa entrevista de John Lennon, né? E alguns depoimentos também de Paul McCartney a posteriori, que houve realmente esse encontro. E o filme ele é todo embasado, né, neste encontro verdadeiro, que aconteceu justamente porque existia aí um promotor milionário que gostaria que os Beatles se reunissem novamente, chamado Sid Bernstein, né? E o Sid Bernstein, esse promotor, né, de eventos, né, e enfim, eventos musicais, ele ofereceu aí milhões de dólares para que os Beatles se reunissem novamente, e essa proposta foi logicamente recusada à época. E daí
o filme ele ocorre totalmente por causa de uma apresentação no Saturday Night Live, que é um programa que é rodado lá no edifício Rockefeller, lá em Nova York, muito próximo à casa de John Lennon, inclusive, né? Onde foi feita uma proposta, né? O apresentador do programa, né? Da NBC, Lorne Michaels, ele faz uma espécie de uma brincadeira jocosa ali, né? Já que os Beatles, ele falou que foi a melhor coisa que aconteceu na história da música, né? Que todo mundo cresceu ouvindo os Beatles, e ele faz uma proposta aí e pede para que eles se reunissem naquele dia, que era o fatídico dia, né? 24 de abril de 1976, para que os quatro viessem, né? Ali ao Saturday Night Live Show, lá no edifício Rockefeller, e performassem 3 músicas, né? Então cada música ia valer $1.000. E uma das músicas que ele fala, inclusive, é She Loves You, né? E as outras 2, eles iam tocar à vontade deles, né? Então, mas bastasse eles tocassem 3 músicas para daí eles ganharem esse cheque, né? Que estava um cheque ainda nominado ali, né? Visado aos Beatles, né? Então é muito interessante. Esse filme ele é rodado justamente, né, dentro dessa aura toda, né? Todo esse pano de fundo, onde foi feita essa proposta no Saturday Night Live Show, e isso fez com que o diretor Michael Lindsay Hogg, né, ele criou essa ficção que é fantástica, né? Então, para um filme que inspira muito os fãs dos Beatles, né? Aí, e não só o fã dos Beatles, como que os fãs da carreira solo, né? Dos Beatles, pós ruptura da banda, né? Em 70, é muito interessante, porque os próprios autores, né? O Ida Quinn, né? E o Jared Harris, né? Que são 2 atores aí fantásticos. E o Ida Quinn é conhecido também pelo Lendas da Paixão, e o Jerry Harris, ele ficou conhecido também pelo Resident Evil, né? Apocalipse. E o Ida Quinn interpreta Paul McCartney e o Jerry Harris, né, interpreta o John Lennon. Tanto a Yoko Ono quanto a Linda McCartney não estão nesse filme, né? Na verdade, elas aparecem só pelos telefones. Então o John Lennon conversa com a Yoko por telefone, e o Paul McCartney também, da mesma forma. Então, na verdade, na vida real, elas estavam juntas, né? Mas nesse caso aí, a Yoko Ono parece que tinha saído, ia comprar uma vaquinha pro Sean Lennon. Essa foi a história que foi criada, né? E ela não está no apartamento com o Sean. E até o Paul McCartney fica um pouco decepcionado, que ele queria ver o filho dele, né? Então, ela é dividida aí em 3 atos, né? Tá? Então, esse primeiro ato aí, que é bem interessante, que o Paul McCartney ele tá fazendo uma turnê em Nova York, né? Do lançamento do novo disco dele. Aí ele chega e quer fazer uma surpresa, né? Ele tá passando muito próximo ali ao Central Park, né? E ele pede pro motorista dele parar o carro dele, e ele chega e sobe no apartamento, né? O Dakota, né? Que é um conhecido lá, foi filmado, tem inclusive o Bebê de Rosemary, né? E 3 solteirões e um bebê, né? Então é um prédio muito famoso, né? Muitos filmes foram rodados lá. E daí Paul McCartney faz uma surpresa, né, ao John Lennon, e acaba sendo surpreendido, né, que o John Lennon não está muito querendo receber ele, né. E isso realmente aconteceu na vida real, porque eles tiveram uma noite muito agradável, né, na vida real, quando o Paul e a Linda foram lá no Dakota, né, no apartamento do John e da Yoko, e houve essa brincadeira, né, desse apresentador, né, o Lorne Michaels, pedindo para eles irem, e na época eles falaram, vamos lá então, vamos. Aí o John e o Paul ficaram até meio assim, balançaram um pouco, eles estavam querendo ir, mas numa entrevista que o John Lennon faz a Playboy, ele acaba dizendo que não, eles acabaram não indo, porque eles estavam muito cansados, né? E o Paul McCartney só fala assim, bom, dissemos que fomos, né? Mas não vamos, né? Então foi uma coisa mais ou menos assim. Então, e isso foi tão empolgante para o Paul no dia que o John, né, teve essa vontade porque ele estava meio parado, né? Não estava produzindo nada naquele momento antes do Double Fantasy, né, de lançar esse disco duplo. Ele ficou tão empolgado que no dia seguinte ele aparece com a guitarra dele lá, o Paul McCartney, e leva um esporro, né, do John Lennon, né? O John Lennon fala assim, olha, me ligue antes de aparecer aqui na minha casa, nós não estamos mais em 1956, né? Você não aparece na casa dos outros sem avisar, e eu tenho um filho para cuidar, né? Então é isso, essa que é a vida, tipo assim, né? Encare a nova realidade.
né? Daquele jeito do John, né? Então o John ele sempre mais assim, sempre foi um pouco mais ácido, direto, né? Muito honesto, né? Muito franco nas afirmativas dele. E o Paul McCartney já tem aquele jeito mais apaziguador, né? Até que foi isso que ele tentou fazer aí, inclusive trazendo era o pai da Linda, né? Ele sugeriu como um empresário da banda na época, né? Sempre tentando. E isso foi uma discussão que veio ali quando começa com os pequenos insultos no primeiro ato, né, do filme. E eles começam a conversar entre eles, aquela conversa meio. Eles chamam de small talks, né? Aquela conversa fiada, começam a conversar, papo furado, né? E como é que tá a família aí? Tá fazendo o quê? Tem visto os Beatles, né? Eu ouvi o Beatle Ringo, ouvi o Beatle George, né? Aí o Ringo me convidou, o John fala, né? Me convidou para fazer uma musiquinha lá no piano com ele. E o Paul McCartney tá todo empolgado com a turnê dele, traz lá o convite, né? Pra assistir ali o lançamento lá da turnê dele com Silly Love Songs, né? Enfim. E sucesso, né? Número 1 nas paradas nos Estados Unidos, tal. E o John parado, não produzindo nada, e o Paul empolgado, eles começam a ter essa discussãozinha no início. Aí já vem o uso lá eles começam lá a dividir uma marihuana ali, né? Tá? Essa questão do uso de drogas, né? Sempre foi muito, muito claro na vida deles, né? Tá? E eles sentam no piano nesse primeiro ato e começam a tocar uma música era essa aqui que eu estava mostrando aqui no início, que o Ida Queen, né, no caso, representando Paul McCartney, estava dedilhando. Mas nesse momento eles começam a conversar sobre a vida deles, né? E o que eles têm muito em comum, porque tanto o John como o Paul perderam as mães cedo, né? O John teve a mãe atropelada, né? A Julia. Inclusive fizeram uma música, né? Aquela canção Julia, né? É uma homenagem, né? A mãe do John, né? Paul McCartney também perdeu, né? Então eles deviam ter 14, 16 anos de idade quando ambos perderam as mães. Então eles têm muito, muito em comum, né? E quando eles estão nesse filme, eles falam disso também. O Paul fala que o pai dele faleceu e o John também. Então trazem né? Aí nessa conversa tão intimista essa questão, né? O Lindsay Hogg, diretor desse filme, ele é bastante objetivo sobre o que ele queria passar, né? Ele fala o seguinte, ele fala que é um filme entre dois homens e quatro países, né? Não há como ser mais íntimo do que isso, né? Então é fantástico nessa definição, dois homens em quatro paredes, né? Lava a roupa suja, né? Entre John e Paul, eles conversam, né? Entre eles, não tem mídia, não tem publicidade, né? Não estão os Beatles, não tem nada disso. Então somente dois homens ali, né? Que cresceram juntos, tiveram a adolescência juntos, vamos dizer assim, né? Cresceram juntos, enfim, ficaram famosos juntos, né? E houve a ruptura da banda. E lógico que tem certos fantasmas ali, né? Certos unfinished business que a gente fala, né? Questões inacabadas que ficaram ali, algumas discussões, né, sobre a ruptura da banda, e o John Lennon dizendo que não imaginava que ele ia casar com alguém como a Linda, e parece que o John fala que ninguém compreendia ele, né, quando estava com a Yoko, porque a atração deles, né, essa união deles era uma coisa assim, até mística, né, vamos dizer assim, né, de tão forte que era entre um e o outro, né, que o John Lennon levava a Yoko sempre para os ensaios, ficavam 24 horas, não desgrudavam um do outro, né? Isso acabou causando certa ciúmes, né, entre os Beatles, enfim. Alguns diziam que foi ela que foi a ruptura da banda, eu acho que não foi bem isso, na verdade, foi um somatório de elementos já, né? Os caras já estavam lá bastante tempo, né? Desde 1950 e pouco lá, vamos dizer então que os Beatles já estavam 14, 15 anos juntos, né? Tô somando desde da época que eles foram para Hamburgo, na Alemanha, né? Aperfeiçoar, né? A musicalidade deles, né? E pegar mais experiência musical e tal. Então, é aquela coisa, né? Cansaram da estrada, cansaram de ficar juntos, né? É perfeitamente entendível o que o Lennon disse, né, Paul McCartney no filme. Ele fala assim: você estava tentando se segurar, não conseguia ficar sem a gente, estava aí querendo ganhar até o último níquel, não sei o que, né? Começa essa briga de egos entre os dois, né? Eu era o gênio da banda, você que era o líder, eu era o líder, você não era nada, aquela coisa, né? Eles lavam roupa suja bastante ali, né, no filme. E assim, o que é interessante, né, o Lindsay Hogg diz que houve tanto do Ida Queen como do Jared Harris, né, houve uma
eles tiveram aí tentaram, né, de uma forma muito séria, assim, eles ficaram muito tempo ensaiando, né, fazendo trabalhando essa dinâmica da conversa, trabalharam com muito afinco essa questão, para chegar à perfeição, né, dos trejeitos deles, das manias, né, do jeito de falar, né. Eles, na verdade, os dois atores queriam capturar a essência, né, daquela relação entre John e Paul, né. Isso é fantástico. Para quem é fã dos Beatles, né, e conhece toda a discografia, né, toda a história dos Beatles aí, você consegue perceber que eles são fantásticos, né. Se você assistindo o filme tá aí, depois eu vou divulgar ali, pessoal, no meu canal, tá? Vocês procurem lá, entre no YouTube, digita lá Guilherme Tomizawa, e você vai procurar lá Two of Us, né, Tudo Entre Nós, e vocês eu vou fixar lá no topo, né, dos comentários, eu vou colocar lá o link do filme, tá? Para vocês assistirem, tem ali legendado, fantástico, ponta a ponta, sem nenhum corte, tá? Então dá para vocês terem uma ideia do filme, assistir, eu recomendo, é um filme muito bom, é um filme muito intimista. Vamos falar assim, pô, mas o filme é quase 1h30 de filme rodado num apartamento. Pois é, mas o conteúdo, né, é muito presente, muito forte, né? Então assim, a relação, né, a conversa, a dinâmica que ocorre entre John e Paul ali é muito forte, né? Então quem conhece os Beatles, né, quem é Beatlemaníaco aí, vai gostar muito, né? Aí tem os trejeitos lá, né, do Paul, né, que ele faz, ele faz lá todos os movimentos, né? O John Lennon faz aquela outra careta, né, bem conhecida que ele faz. Então são questões bem interessantes aí para quem conhece bem aí a história, né, dos Beatles, né, carreira solo deles também. E aí vai ter o segundo ato, que eles saem do apartamento depois de uma discussão entre eles lá, eles começam a brigar entre eles, daí o John Lennon fala, pode sair daqui, eu vou embora desse apartamento. O John Lennon, pô, você nunca foi convidado mesmo para entrar aqui, entendeu? Então rola aquele estresse dele, enfim, tá? E eles acabam no segundo ato do filme indo pro Central Park, né? Daí tá tocando uma banda lá de reggae, e aí começam aí algumas músicas, né? Porque o filme não tem música, só tem esse. Quer ver essa aqui que eu tava... Que eles começam a conversar entre eles. Ordered a chicken fried steak with mashed potatoes and don't skip on the gravy. From a fat waitress who had a cold sore and who said her name was Boris. Boris? Doris. Said her name was Doris and asked where he was from and which way he was headed, see? Aí eles começam a cantar juntos, em dueto. Essa é uma música que eles tocam no filme, tem pouca música no filme. Então, se você está esperando música no filme dessa ficção aqui dos Beatles, pode esquecer, não vai ter. Quando eles estão no segundo ato e descem do prédio, eles vão, né, como eu falei, vão lá ver a banda de reggae, eles começam a caminhar pelo Central Park, eles estão lá disfarçados, e começa a tocar a música Blues to the Shoes, né, do Carl Perkins, mas cantado por Elvis Presley.
E depois começa a cantar essa música também, dos anos 50, né? Que foi tocada em uma versão reggae nessa passagem do filme. Então esse é o segundo ato, né? E eles eles têm lá, enfim, estão lá usando, estão lá fumando o cigarrinho da erva do mal. E daí eles vão eles estão com fome, lógico, né? Uma coisa leva a outra. E eles vão para um restaurante italiano onde o John Lennon era cliente. E vão lá para um brunch, vamos dizer assim, né? Fazer um lanche da tarde lá. E daí eles descem e pede um cafezinho lá, um cappuccino, começa a comer, divide umas barras de chocolate ali. E daí começa a vir uns fãs, né? Tal. Aí vem um rapaz lá conversar com o John Lennon. Depois vem um casal pedir, né, o autógrafo dos dois lá, né? Não, os dois não, né? Do John, né? Porque o Paul não é reconhecido, o Paul tá disfarçado ainda. Então é interessante vocês verem esse filme aí. E mostra justamente essa relação, né, que os Beatles tinham com os fãs, né? Às vezes uma relação até que era meio complicada, né? Então aí a gente não sabe o que é isso, né? Mas as pessoas que são aí públicas e notórias, né? Famosas, né? Devem passar por isso direto. Então deve ser uma coisa muito, às vezes até chata, né? Ter que ficar toda hora lidando com os fãs, mas isso faz parte, né, da vida de um artista. E depois tem um ato 3, né? Depois que eles saem de lá, eles sobem no apartamento lá, começam a conversar entre eles, eles vão lá E isso também é fantástico. O Lindsay Hogg, ele conseguiu recriar, né, o apartamento do John Lennon, né? Inclusive esse piano branco dele, né, que ele toca Imagine. O apartamento dele é uma cópia fiel, né, que ele consegue recriar no filme, fantástico. E depois eles vão lá numa espécie de um ático e começam a conversar e começam lá a enfrentar os fantasmas de cada um, né? Começam a fazer lá uma autoanálise, né? E ambos, um sendo psicólogo do outro. Depois eles descem, né, já no fim da noite, né, no ato 3, e daí acontece justamente essa questão aí do Saturday Night Live que eu contei, né, que o Lorne Michaels, né, faz aquela proposta dos $3.000, né, e o John Lennon fica todo... Eles começam a dar risada, né, porque do que eles falam, mas daí ele até fala uma coisa assim que até chateia eles na hora, porque ele fala assim, não, vocês podem pegar esse cheque de $3.000, né, e dividir entre vocês 4, né, e se vocês quiserem pagar menos pro Ringo, né, isso fica entre vocês, né. Aí os dois ficam chateados, né, falam, como assim, né, que absurdo, né, tal. Até isso é uma coisa interessante, porque uma entrevista que eu vi recentemente, o Paul McCartney fala que na visão dele, o melhor baterista do mundo, na visão dele, é o Ringo Starr, em primeiro lugar, né? Depois ele fala que era o Keith Moon, e o terceiro eu não lembro qual era o terceiro, se era o Neil Peart, não sei. Daí, nesse último ato, eles estão no sofá ali, já cansados, né? Que foi um dia bem agitado ali, de fortes emoções, né? E daí eles têm essa proposta, o Paul desce lá efusivo para pegar o violão dele, né? Não sei, ou a guitarra, não lembro o que era o instrumento na época. E o John Lennon também, ele fala, vamos lá, a gente dá uma passada no meu estúdio, a gente vai lá, é uma quadra daqui, né, o Rockefeller, a gente está do lado aqui do programa Saturday Night Live, né, a gente vai lá e faz uma surpresa, vamos lá. Mas daí o povo fica meio ressabiado, fala, mas será que vamos? A gente tá faz tempo que a gente não ensaia, será que isso aí... Ele falou, não, vamos, você quer fazer isso mesmo? Eu quero. E daí, né, eu não vou contar o final do filme que acontece, tá? E é isso que esse é todo o enredo, né, do filme. E, como eu falei, né, o interessante é justamente essa questão que o Hogg, né, o Lindsay Hogg, já por ter filmado Let It Be, ele conhece detalhes, né, da vida dos 4 Beatles ali, então muito bem, essa dinâmica foi muito boa, né, então é um prato cheio para os fãs aí que gostam de filmes, os bitomaníacos aí, né, que curtem um filme que fala sobre a vida dos 4 de Liverpool, né? Tá? Apesar de ser uma ficção, eu considero um dos melhores filmes que eu vi até hoje, né? Que fala sobre a história que envolva os Beatles, né? Foi lançado oficialmente, né, em 2000. Então há 20 anos atrás, aí, nós estamos comemorando 20 anos do lançamento desse filme, Two of Us, né? E Two of Us, todo mundo sabe, é uma música dos Beatles, né? Também, que é do disco Let It Be, né? Disco Let It Be, Two of Us, se não me engano, é a primeira do lado A, né?
que fala, né? Que é a música do John Lennon, né? Mas tem essa tradução Tudo Entre Nós aí, que é justamente uma... Na verdade, essa música, salvo engano meu, ela foi em homenagem, foi dedicada a Linda McCartney, né? E acabaram pegando esse título, né? Que é um título bastante interessante, já que a dupla Lennon McCartney, né? Que faziam a maioria das músicas, né? Apesar que um percentual de músicas eram feitas por John, outro percentual era de Paul McCartney, né? Eles faziam sozinho, mas eles tinham que colocar o nome da dupla tinha que aparecer, né? Ali no selo, né? Por uma questão comercial, já de contrato, né? Entre a banda. Tem uma outra questão interessante aqui, para finalizar aqui a nossa sessão cinema, né? Nosso papo hoje sobre o filme Two of Us, que o próprio Ida Queen, ele, 18 de abril de 2004, mais ou menos 4 anos após, né, o lançamento do filme, o Ida visitou o Paul McCartney, né? E eles acabaram ficando bastante, né, amigos um do outro, tal, bem íntimos assim. E daí o Ida perguntou pra ele, né, você assistiu o filme? Ele, eu assisti sim, assisti com a Linda, tal. E você gostou? Ele falou que tinha gostado, né? Aí até o Ida fala que seria terrível se ele tivesse odiado o filme, né? E assim, a gente que... eu que cresci, né, ouvindo os Beatles, tocando os Beatles, né, até hoje, a gente consegue perceber que realmente o Michael Lindsay Hogg, ele conseguiu captar a essência mesmo, né? Aí, essa essência entre essa relação aí turbulenta, né, entre John e Paul, né? Então é muito interessante mesmo, tá? São conversas francas, conversas diretas, né, objetivas, e só assistindo mesmo a pessoa, né? E se eles foram lá fazer a performance também ali no Saturday Night Live também, assistindo, vocês vão ter que assistir o filme para saber, né? Eu não vou falar o que aconteceu, né? Tá? Porque isso aí na verdade aconteceu de fato mesmo, esse encontro dia 24 de abril de 76, né? essa data histórica, já que diz que depois John e Paul nunca mais se encontraram, né? Depois que a banda se desfez, né? Mas sempre vinha aquele questionamento, né? Os Beatles vão se reunir novamente? Eles vão voltar a tocar? Tanto é que Paul, John, todos, né? Todos, George e o próprio Ringo, eles eram constantemente questionados sobre uma volta, né? Teve um documentário, acho que se não me engano foi Imagine, o documentário Imagine dos Beatles, o John fala, né, para um repórter que é bem amigo dele, ele fala, as feridas já estão cicatrizadas, né, e nós já estamos bem mais maduros, não vejo por que não voltarmos, né, um dia. Por que não, né? Por que a gente não poderia voltar a tocar juntos? Né? Mas acho que o John Lennon quis dizer isso, tocar numa apresentação talvez, né, não voltar como banda, acho eu, né, creio eu, né, até porque cada um deles já estava aí com seus projetos em andamento, né? Tanto George, o Ringo, né? John, Paul com Wings, o John, né? Também com a Plastic Ono Band, o Ringo também com a All Stars Band lá, né? George Harrison com diversos projetos, né? Projetos cinematográficos, né? Com Monty Python, enfim, então havia aí cada um deles já estava tomando seu caminho, né? Não haveria, eu acho que eles não voltariam a ser uma banda novamente, né? Na minha opinião, né? Mas nada impediria que eles voltassem a fazer o que eles fizeram, né? Fizeram isso com o Anthology, né? O Anthology eles voltaram a tocar juntos, né? Claro, sem o John, mas com certeza o John teria concordado, né? Aí, e lógico, com a autorização da Yoko, né? Aí dos filhos, eles voltaram fizeram o Anthology, né? Gravaram Real Love, né? Free as a Bird, né? Aquelas músicas essas duas músicas novas que eles lançam ali. Novas entre aspas, né? Porque a Real Love, na verdade, ela já era cantada por John Lennon, né? E depois eles só tocaram em cima, né? Então o próprio Paul falava que foi muito mais fácil, né? Fazer a Real Love do que a Free as a Bird, né? Que realmente tinha só a voz do John Lennon ali, eles nunca tinham tocado juntos. Então, essa frase realmente é bem forte mesmo, né? Quando o Paul aparece no filme, né? E não... isso aconteceu na vida real, né? No encontro real deles lá, ele fala, né? Não estamos mais em 56. Eu cresci. Tenho um filho para cuidar. Quando quiser vir, pelo menos telefone antes, né? E o Paul pegou o recado, né? E foi embora, né?
Isso foi o que aconteceu, isso aí realmente foi fato, né? Isso é na realidade, né? Aí na ficção houve algo parecido, mas no início do filme, né? Daí vocês vão ter que assistir para ver. Eu não vou estragar mais aí, pessoal, o filme. Eu digo para vocês que é um filme que vale muito a pena assistir. Aí os Beatlemaníacos, as pessoas que são fãs, né, da dupla Lennon McCartney ou que são fãs dos Beatles, assistam. Tá? Essa fica a minha dica da semana aí, na sessão cinema, para eles assistirem aí esse filme. Esse foi aí então minha última sessão cinema desse ano, né? Então ano que vem nós temos mais aí, tá, pessoal? Então um bom ano novo para vocês aí. Espero que seja um ano melhor para todos, né? E venha um ano com muitas vacinas eficazes, né? Seguras e duradouras, né? Para todos nós, tá bom? Um abraço, um beijo a todos vocês, e até o ano que vem aí com mais sessão cinema, né? E mais quadros aí do Tom Meu Canal. Abraço a todos.